O tema da mensagem de hoje, portanto, é sonhadores como Salomão. E nós vamos começar lendo Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, quem escreveu esse texto, é um homem muito sábio. É maravilhoso perceber como ele entendeu a natureza do tempo. E como ele percebeu que a vida, ela é marcada por estações diferentes. Por extremos, por ganhos, por perdas, por vida, por morte, por alegria, por tristezas. Mas o interessante é que em tudo isso que nós vimos, há uma marca muito forte. São verbos que denotam ações. Portanto, eu quero dizer para vocês que Salomão foi um homem de sonhos, mas foi também um homem que soube transformar os seus sonhos num destino. E nós podemos aprender lições muito preciosas com ele, para que nós também sejamos capazes de transformar os nossos sonhos em destinos. Agora, o que será que ele tinha como lição importante para nós, para que nós de fato realizemos os sonhos que nós nutrimos na nossa vida? Eu acho que a resposta está na frase de um pensador americano chamado T.E. Lawrence. Ele diz assim: todos os homens sonham, mas não da mesma maneira. Aqueles que sonham à noite, em meio aos poeirentos recessos da mente, acordam de manhã para descobrir que os seus sonhos são vãos. Mas os sonhadores do dia são homens perigosos, cujos muitos atos são praticados de olhos abertos, o que torna os sonhos possíveis. Lindo essa frase, né? Esse pensamento. Na verdade, os sonhos que nós devemos nutrir são sonhos de olhos abertos. E Salomão foi um homem que soube sonhar de olhos abertos e soube levar a cabo os seus sonhos. Salomão foi um grande sonhador, foi um sonhador efetivo, inesquecível, um sonhador que influenciou, mas sobretudo um sonhador que realizou. Foram essas realizações que fizeram com que o seu sonho saísse do imaginário. Tem muita gente sonhando aqui hoje, mas muita gente pensando: será que o meu sonho pode se tornar realidade? Eu quero dizer que se você não se dispuser a ser uma pessoa de ação, de realização, você nunca verá o seu sonho se realizar. Então, ainda que Salomão tenha sido uma pessoa com grandes defeitos e erros, ele tem muito para nos ensinar sobre como transformar um sonho em destino. E eu quero falar aqui de algumas lições que a gente pode aprender da vida de Salomão. A primeira lição que a gente pode tirar da vida dele é que Salomão era um homem de ação. Ele era um realizador, na verdade. E realizadores, queridos, são pessoas diferentes.
Porque no mundo de dúvidas, são pessoas que ousam crer. Porque no mundo lento, são capazes de correr. Porque no mundo de recessão, eles ousam investir. No mundo pessimista, eles ousam sonhar. No mundo de desistentes, eles ousam perseverar. Você quer que os seus sonhos se tornem uma realidade? O que você está fazendo para isso? Está só sonhando ou está fazendo alguma coisa? Eu quero dizer para você, querido, que todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci na vida foram realizadoras. Sonhadores que nunca tiram dos planos os seus sonhos não serão bem-sucedidos. Aqui dentro existem pessoas, e aliás todos vocês foram chamadas por Deus para serem bem-sucedidas. Isso não é um privilégio de alguns, isso é um chamado para todos, porque todos nós fomos chamados para sermos instrumentos de glória para Deus. Agora, como vocês viram no texto, a vida não é fácil. Não é uma história de Hollywood, que em 2 horas de filme, um camarada sai do inferno e vai para o céu. Às vezes, o tempo vai demandar muitos anos da sua vida, muito sacrifício, muitos contratempos, muitas aparentes derrotas. Mas para você ser um vencedor, ser um realizador, você tem que ser capaz de enfrentar todas essas coisas. Amém? Eu queria dizer para vocês que sonhadores que realizam, queridos, muitas vezes são incompreendidos. Porque eles acreditam em coisas que a maioria ao seu redor não acredita. Sonhadores que realizam geram empregos e renda para aqueles que se recusam a sonhar. Eles deixam a zona de conforto e alcançam a zona de grandeza. Eu estou aqui vendo 2 pessoas que para mim são referência. O Alcides Parisotto. Eu gosto de contar, primeiro porque essa história depois vai para o mundo, né? Ele era um gaúcho de Erechim, que saiu da sua casa com 13 anos para desbravar a vida. E ele então se tornou um vendedorzinho de queijo. Começou um armazénzinho que foi crescendo, foi enfrentando. Ele conta as histórias deles, você morre de dar risada. No meio do caminho ele teve ofertas, por exemplo, ele fez o exército. Não me lembro se era o capitão dele que o convidou para fazer parte, de fazer carreira no exército. Ele falou, não, eu quero abrir meu negócio, eu quero ser empresário. E aquele negocinho, aquela lojinha de queijo, irmãos, se tornou o Atacadão que vocês conhecem. E ele recebeu 2 anos seguidos o prêmio de maior atacadista do Brasil, junto com Pão de Açúcar e outros mais. Certamente no meio do caminho houve muitos percalços, muitos problemas que tiveram que ser solucionados, mas conhecendo a vida dele, ele nunca deixou de agir. Algumas vezes bateu a cara na porta, algumas vezes as coisas não deram tão certo, mas ele continuou sonhando e agindo. Outra história linda também é a história do seu Oswaldo, que já está na glória. Começaram uma transportadora, a Favorita, uma das maiores do Brasil, com um carro, com uma charrete, irmãos. Fazendo carreto com charrete. Vocês acham, hoje quando você vai lá na Favorita, é uma big de uma empresa que manda para o Brasil inteiro, começaram com um sonho e colocaram o sonho em ação.
O que eles têm de melhor do que vocês? Nada. Eles são filhos de Deus como vocês são. Só que eles ousaram tirar o sonho do papel e colocar em prática. Eu não sei qual é o seu sonho. Talvez o seu sonho seja muito menor. Mas qualquer que seja ele, claro que Deus tem para cada um de nós uma área delimitada para que a gente haja, para que a gente tenha influência, para que a gente sonhe, para que a gente realize. Mas certamente neste tempo de crise, ao invés de você olhar para a crise e achar que você vai perder espaço, é a oportunidade de você dizer: nessa crise vai haver demandas. Senhor, me mostra qual é a demanda que eu vou suprir para que eu possa prosperar no tempo de crise. Você sabia que na crise é que as pessoas inteligentes se destacam? Deus quer que você seja capaz de sonhar. Sonhadores, queridos, nem sempre são pessoas perfeitas. Salomão não era perfeito. Aliás, ele viveu uma vida incrível, né? Ele experimentou o magnetismo do mal, caiu nas teias da imoralidade. Ele experimentou ganhos e perdas, e das decisões erradas ele se arrependeu. Mas de uma coisa, Salomão nunca se arrependeu: de não ter realizado. Ele pode ter pecado pelo que ele fez, mas nunca pelo que deixou de fazer. Realizadores são pessoas movidas pelo seu sonho. Quando alguém perde a capacidade de sonhar, começa a retroceder na vida. Como você vai transformar o seu sonho em destino? Primeiro, você já conhece o seu sonho, você já sabe qual é ele. Você sabe aonde você quer chegar, então lute por ele. E entenda que a vida nem sempre vai ser favorável a você. Porque como a própria Bíblia está dizendo, há momentos de perda e há momentos de ganho. Mas aqueles que conseguem perseverar diante de todas essas estações, é quem vai ser bem sucedido. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Preste atenção aqui. Os seus sonhos também podem se realizar. Diga assim: os meus sonhos podem se realizar. Aliás, eu quero dizer que o seu sonho está muito mais perto de você que você imagina. Outra coisa que eu quero que você entenda é que quando Deus dá um sonho para alguém, é porque este sonho é essencial para alguém que está perto de você. Então o que Deus está dizendo para você agora é: acorde, abre os olhos, saia da letargia, faça algo em direção ao seu sonho. Porque realizadores vão transformar os seus sonhos em destino. Amém? Então Salomão era um homem de ação. Salomão era um homem realizador. A segunda lição que a gente aprende desse homem é que Salomão era apaixonado pelos seus sonhos. O que eu percebo é que a maioria das pessoas não sabe o que quer. Eu me sinto uma pessoa extraordinariamente realizada, porque eu faço o que eu mais amo. Mas eu sei o que é viver diante de muitas opções. Quando eu era jovem, eu queria ser músico. Meu pai queria que eu fosse engenheiro. Então, eu fui fazer engenharia e fui estudar na Fundação das Artes. E nenhuma das duas coisas me trazia plenitude. Certamente eu seria um péssimo engenheiro. Um músico eu poderia ser bom, mas não era o que Deus tinha para mim. Quando eu me entreguei ao chamado que Deus tinha para mim, querido, durante a vida inteira eu fui um aluno que passava raspando. Eu me lembro até hoje, aos 13 anos, o meu professor botou um violão na minha mão, professor de violão. E eu fiquei tão alucinado que em 3 meses de aula, eu já tocava muito mais do que ele, e eu já tinha tirado
todos os discos que tinham na época do Toquinho, do Paulinho Nogueira, do Baden Powell. 3 meses. Você vai falar, você está mentindo. Então pergunte para as pessoas que me conheciam à época. Era 16 horas por dia de tocar violão. Eu ia para a escola com o violão na mão. Já aproveitava para chavecar as meninas, né? Eu tinha um amigo que era fortão, bonitão, muito maior que eu e tal, mas a hora que eu chegava com o violãozinho, eu acabava. Era um leverage, era uma alavancagem que eu tinha que ele não tinha. Mas a verdade é que toda paixão te leva à excelência. A maioria das pessoas não sabe o que é ter paixão por um sonho. Quantos aqui tem paixão por alguma coisa na vida? Não vale falar que é pela mulher ou pelo homem. Estou falando por algo, por um sonho, por algo que você quer conquistar, por algo que você quer realizar. E eu quero te dizer algumas frases importantes. Pessoas apaixonadas são poderosas. Pessoas apaixonadas provocam entusiasmo. Você sabe o que a palavra entusiasmo significa? Entusiasmo significa introjetar a Deus. É uma palavra que revela, esse camarada, ele está tão iluminado que deve ter Deus dentro dele. O apaixonado é assim, onde ele chega e ele começa a falar do seu sonho, da sua visão, ele contamina de uma maneira positiva. Diferente do indivíduo amargurado, do pessimista, que onde chega é aquela uruca. Sabe, a pessoa chega assim e faz... É que nem antibiótico no meio da bactéria. O apaixonado não, ele chega, é como mel para as abelhas. Pessoas apaixonadas focam o seu futuro. Eles têm foco no futuro. Pessoas apaixonadas se tornam obsessivas. Pessoas apaixonadas alcançam a excelência. Se você tem paixão por uma coisa, aquilo não pode ser o teu hobby, tem que ser a sua vida. Se você quer ter um emprego de trabalhar 8 horas e quando vai dando 7 você já tem comichão, saiba que você não tem chamado para ser empresário. Nem para ficar rico. Porque se você quer ganhar dinheiro, se você quer prosperar, se você quer ir além, você tem que estar obstinado naquilo. Até que você consiga fazer com excelência o teu sonho. Amém? Pessoas apaixonadas atraem outros para sonhar com elas. Então, eu quero fazer algumas observações sobre os sonhos. O seu sonho não pode ser emprestado. Você não pode sonhar o sonho do outro. Ele tem que ser seu. Pode até ser que seja coincidente com o do outro, porque Deus faz isso. Ele junta as pessoas. E muitas vezes o sonho de um se torna do outro e vira uma simbiose. Mas ele tem que ser seu, porque se você sonhar o sonho do outro, você não vai sonhar direito. O seu sonho não requer aprovação dos outros. Você sabia disso? Que vai ter mais gente tentando te atrapalhar do que gente tentando te ajudar? Quantos aqui tem um sonho? Querido, nem todo mundo vai concordar ou acreditar no seu sonho. José teve uma experiência muito clara disso dentro da sua própria família. Então seu sonho tem que se tornar a sua obsessão. Quantos estão obstinados pelo seu sonho? Porque se você começar a falar, acho que não vai dar, você está fazendo ponte para o passado. Quando você fala, vai dar, você está fazendo pontes para o futuro. Amém ou não? E vai haver obstáculos, e você vai ter que construir pontes para o futuro. Porque quem é capaz de sonhar, é capaz de realizar. Seu sonho precisa da ajuda dos outros. Isso é uma coisa que você tem que saber. Ninguém realiza um sonho sozinho. E a sexta verdade sobre o seu sonho é que ele precisa de grandes
negociações. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: gente que não sabe negociar não vai prosperar. Querida, a vida é uma negociação eterna. Quando você chega e traz um chaveco para aquela menina bonita que você está interessado, é uma negociação. Você está propondo a ela ser a pessoa que ela vai levar para a vida inteira. Você acha, por acaso, que se você não for uma pessoa que tenha muitos atrativos, ela vai querer ter uma aliança com você para sempre? Os maiores chavecadores são os maiores negociadores. Você já viu gente que é vendedor? Bom vendedor, querido, faz qualquer negócio. O Wilson, eu brincava com o Wilson, que ele dava nó em pingo da água. Tem uma lábia até hoje. Sonhadores precisam saber negociar. Precisam envolver as pessoas. Precisam fazer com que elas queiram aquilo que você tem a oferecer. Amém? Sabe, gente, há 4 tipos de pessoas que fracassam nessa vida: os indecisos, os despreparados, os desfocados e os desentusiasmados. Sem entusiasmo. Esse tipo de gente não prospera. Você está indeciso? É melhor errar tentando do que não tentar. Você quer chegar a algum lugar? Se prepare. Seja bom no que você faz, não importa o que é que você faz. Seja excelente no que você faz. Se prepare. Eu me lembro que hoje, você olha para essa região aqui que nós estamos, é uma região que tem muitos prédios. Os primeiros prédios quem construiu foram Alcides. E eu me lembro quando a Empar lançou um novo sistema, onde os apartamentos começaram, ainda os apartamentos mais simples, começaram a ter muita área de lazer no prédio, e até aquelas áreas gourmets. Foi ele que lançou o padrão. Então o próprio Eli Rony da Cirela dizia: o que acontece com aquele Alcides? Está sempre na frente da gente. Porque ele tinha obstinação em fazer com que as pessoas que comprassem o seu produto se sentissem felizes de ali morar. Então, seja excelente no que você faz. Se você é uma cozinheira, faça aquela comida, porque, querido, um segredo para você: o peixe morre pela boca. Você sabe que a sabedoria do povo judeu é uma coisa extraordinária. Judeu não fecha negócio, pelo menos os que conhecem a lei, a não ser numa mesa de almoço ou de jantar. Por quê? Porque a palavra shulchan no hebraico significa pertencente à graça. Então, que lugar melhor para você negociar do que num lugar onde as pessoas comem uma boa comida, as endorfinas tomam conta do cérebro, e aí você fala com graça, com sorriso, e negocia e conquista aquilo que você tem. Diga para a pessoa do teu lado: eu não vou fracassar nessa vida por falta de tentativa. Sabe, querido, pessoas apaixonadas não se encaixam nos perfis ali que eu citei. Pessoas apaixonadas se decidem, se preparam, têm foco e são extraordinariamente entusiasmadas. Amém? Salomão era um homem muito apaixonado pelas coisas que ele falava, que ele queria fazer, pelas coisas que ele queria realizar. A terceira lição que a gente vê com ele é que Salomão comunicava o seu sonho a outras pessoas. Quem não comunica, se comunica
se estrumbica. Já falava o livro do Abelardo Barbosa, capítulo 4, versículo 15. Quem não comunica, se estrumbica. Você tem que aprender a comunicar o seu sonho. Comunicação é tudo. Hoje as empresas gastam milhões na área de comunicação. Por quê? Porque elas não basta ter um bom produto. Ele tem que parecer bom. E ele tem que ser desejado pelas pessoas, pelos clientes. Olha lá, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5. Quando Salomão vai falar da casa que ele iria construir, olha o que ele comunica ao povo. 2 Crônicas 2,5. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é o maior de todo que todos os deuses. Amém? Ele não chegou lá e falou: irmãos, dá o que você pode. Dá um pouquinho, porque nós vamos fazer uma casinha para Deus. Mais ou menos. Ele falou: olha, gente, o que eu quero fazer para Deus é uma casa extraordinária. Ela é grande, porque o nosso Deus é muito grande. E ele comunicou, e o povo entrou na dele. Eu quero dizer para você que quando você está apaixonado, você conta para todo mundo. Quem aqui já viveu essa experiência de estar apaixonado? Você está em estado de graça, né? Você fica até chato, você só quer falar da menina. É que nem quando você fica... Diz que o... Como é que chama? Acho que era o Winston Churchill. Diz que um funcionário dele chegou assim para ele, né? E falou assim: presidente, eu já lhe falei sobre os meus netos? Ele disse assim: não, e eu te agradeço enormemente por isso. Pessoa que tem neto novo fica assim, fica bobo, só fala de neto, só fala de neto. Para quem tem neto, tudo bem, mas quem não tem fala: meu Deus do céu, muda de disco. Apaixonado é assim. Eu estou apaixonado pelo meu netinho, então eu falo dele o tempo inteiro. Se você não tiver paixão pelo seu sonho, você não vai ser capaz de partilhar dele para outras pessoas, para que elas sejam capazes de sonhar também. Amém? Tem muita gente que diz assim: não, mas eu não vou contar meu sonho, porque senão vai ter urucubaca. Ou então a pessoa diz: ah, vai que não acontece. Vai que não acontece é ponte para o passado. Quando você comunica, você se responsabiliza. Aí fica todo mundo olhando para você, dizendo: vamos ver se ele vai mesmo. Aí você tem que se virar. Pessoas apaixonadas comunicam os seus sonhos. Mas eu não quero parecer estúpido se não der certo. Pessoas que realizam têm que arriscar. Tem que tentar. Se você ler, eu me lembro que quando eu me casei, meu sogro me deu 2 livros, que acabaram virando livro de cabeceira para mim. Ele falou: olha, eu quero que você leia esses 2 livros. Chama A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. É um livro antigo, mas é sensacional. Ele tem lições assim extraordinárias de vendedores, de pessoas que deram sorte, certo? E lá ele conta que a maioria dos grandes empresários já faliram. A maioria. Já entraram em concordata, já faliram, já passaram por alguma bancarrota, mas não desistiram. Porque foram capazes de permanecer sonhando, de comunicar o seu sonho aos outros, de levar os seus sonhos a círculos maiores até que ele se realizasse. Amém? Quando você anuncia o seu sonho, outros se tornam encorajados por ele. Quando você anuncia o seu sonho, outras pessoas podem trazer ideias para você. Quando você anuncia o seu sonho, os opositores vão se revelar. Os inimigos vão aparecer, mas ao mesmo tempo, você vai criar conexões. E pessoas que sonham como você vão se tornar seus aliados. Amém? A quarta lição que a gente pode aprender de Salomão
que fez dele um sonhador que transformou o seu sonho em destino. Ele amava as pessoas a ponto de incluí-las no seu sonho. Saiba de uma coisa: pessoas são mais importantes do que a sua realização. Você está me entendendo? Diga assim: pessoas são mais importantes do que a sua realização. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu já errei muito com ovelhas, já acertei muito também. Mas uma coisa as pessoas sabem: que eu amo as minhas ovelhas. Alguns pastores, amigos meus, falam: nossa, mas você tem gente que está com você desde o começo. Como é que pode isso? Por causa disso. Quem está comigo perto de mim conhece todos os meus defeitos, mas sabe que eu sou uma pessoa amorosa. Que eu amo as minhas ovelhas, eu amo de verdade, eu me preocupo com elas. Entendeu? Se alguém fala mal delas, eu fico louco da vida. Se elas querem ir embora, eu fico: não vai. Porque as pessoas são mais importantes. As pessoas que trabalham comigo, os meus pastores, são todos meus amigos. Eu não consigo trabalhar com alguém de quem eu não goste. Ou é meu amigo, ou é uma pessoa que está em aliança comigo, ou não vai trabalhar. Então, se você quer, meu querido, que as pessoas creiam nos seus sonhos, se engajem aos seus sonhos, você tem que amá-las. E Salomão, ele mostrou isso na vida dele. Veja, quando ele vai assumir o seu papel de rei sobre Israel, lá em 1 3:9, ele está orando a Deus e ele diz assim para Deus: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ai, que saudade de um homem assim para governar o Brasil. Nós precisamos de pessoas assim. E eu não estou falando de azul nem de vermelho, eu estou falando de todo mundo. Porque hoje, as pessoas... E eu fui deputado federal, queridos. Você pensa que lá, quando as pessoas estão conversando, elas estão falando do que é bom para o país? Elas estão falando do que é bom para elas. Eu cansei de ver projetos que eram apoiados pelo PSDB, que o PT era contra, e quando o PT entrou no poder, o PT ficou a favor e o PSDB contra. O mesmo projeto. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas no seu projeto de poder e não no povo. Você quer ser bem-sucedido? Ame as pessoas. Ame quem está perto de você. Ame o porteiro do teu prédio. Ame a pessoa que te serve. Ame as pessoas da rua. Ame as pessoas que você, querido, vai ser ajudado. A vida é assim. Um dia alguém está em cima, outro dia está embaixo. Queridos, quem faz amigos nunca vai ficar sem uma porta aberta. Você está me entendendo? A gente tem que deixar portas abertas na vida e não fechar as portas. E só tem um jeito de você ter portas abertas: é amando as pessoas, porque elas são mais importantes do que o seu sonho. Aliás, elas são a razão do seu sonho. Salomão entendeu isso. Ele entendeu que ele ia ser rei de Israel por causa do povo de Israel. Então ele não pediu riqueza, ele pediu o quê? Sabedoria para julgar bem o povo. Se você tem um negócio, não pense só em prevalecer, ter mais lucro. Pense em deixar o seu cliente feliz, satisfeito com o que você vai fazer por ele. Porque um cliente satisfeito, ele volta. E ele conta para mais um. Mas um cliente, meu querido, que está insatisfeito, ele acaba com a tua vida. Não é isso? Ame as pessoas. Nós vivemos num mundo tão atribulado, onde as pessoas perdem o significado. Salomão sabia que não era possível realizar os seus sonhos sem a ajuda dos outros. Por isso, ele não tinha medo de incluir as pessoas nos seus sonhos. Eu quero falar aqui algumas verdades importantes a respeito de pessoas. Primeira, você sempre
precisará de pessoas. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você nunca será autossuficiente. Segunda verdade: pessoas com muitos relacionamentos são bem-sucedidas. Tem gente que se converte e rompe com todos os amigos do mundo. Mas que idiotice é essa? Agora, mais do que nunca, você tem que ter amigos lá fora. Para quem você vai compartilhar sobre Jesus? Ah, mas eu sou tímido, eu não gosto de gente. Não, gente é importante. Sem o compositor, o cantor não teria o que cantar. Sem pacientes, o médico, o advogado, não teria quem atender. Sem clientes, o empresário não vai crescer. Sem ovelhas, o pastor não tem a quem pastorear. Sem amigos, os nossos sonhos são solitários. Quantos aqui têm amigos de verdade? É bom, não é? Eu sempre digo, amigo é aquela pessoa que quando você está junto é gostoso. Do mesmo jeito que você provoca isso no outro, ele provoca em você. E você pode ter certeza, na hora do perrengue, quem vai te ajudar é o teu amigo. Às vezes nem a família, às vezes a família é aquela que se levanta contra você. Mas amigo é mais chegado do que um irmão. Olha para a pessoa do teu lado e diga: faça muitos amigos nessa vida, porque você vai ser bem sucedido. Um dia o teu amigo, a quem você ajudou, fica rico. Isso acontece. Ele abre uma porta para você. Um dia, o amigo que você, durante tanto tempo, caminhou junto, vira presidente da República. Eu me lembro que uma vez, eu tive diante do Sérgio Mota, quando ele era, o Serjão mandava no Brasil, e eu tive lá, fui fazer um pedido, nem me lembro do que era, e eu brinquei com ele, falei: ministro, o senhor está mandando, hein, está podendo. Ele falou: sabe, Pozella, todo mundo pensa que eu mando no Brasil. Não, quem manda no Brasil é o Fernando. Eu estou aqui para fazer o que ele não deve fazer. Agora, sabe por que eu estou aqui? Porque quando ele não era ninguém, eu subia nos postos para botar os cartazes dele. Ele sabe que eu o amo antes de mais nada. Ele é meu amigo e ele sabe que conta comigo. Não é bonito isso? Você precisa de amigos assim. Salomão soube envolver pessoas, incluir as pessoas nos seus sonhos, e por isso ele realizou tanto. Pessoas podem enriquecer sua vida. Eu quero que você saiba que há grandeza nessas pessoas que estão ao seu lado. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: existe uma grandeza em você que você não sabe. Então, quando você busca relacionamentos, você procura a grandeza que Deus colocou nessa pessoa. Você precisa aprender a olhar para essa grandeza, a esperar pela grandeza, a celebrar a grandeza, a buscar a grandeza e, quando encontrar, recompensar a grandeza. Todo mundo tem alguma coisa a acrescentar na tua vida. Se você acha que você sabe tudo, você está perdendo muito. A pessoa mais simples pode te ensinar verdades extraordinárias. Amém? Seja capaz de ouvir os outros. Alguém que está perto de você sabe de alguma coisa que pode ser importante no futuro. Quando você ama de verdade as pessoas, você se esvazia para enriquecê-las. E a lei da reciprocidade vai fazer com que ela tenha o maior desejo de fazer o mesmo por você. Em outras palavras, pessoas que se despojam de si para ajudar os outros, quando tiverem sonhos, certamente terão muitos companheiros para sonhar junto. A quinta
e última lição que a gente aprende de Salomão é que Salomão sempre buscou a excelência. Querido, a excelência requer busca. A excelência requer tempo. A excelência nos aproxima do nosso sonho. A excelência nos leva à grandeza. Não faz nada meia boca, não. Às vezes você está trabalhando e você acha que ninguém está notando. Pode ter certeza que o teu chefe vai acabar chegando em você. Busque a excelência em qualquer coisa que você fizer. Salomão era excelente. Ele não contratava os mais baratos, ele contratava os melhores. Quando ele foi fazer o templo, lá em 1 Reis 7,14, a Bíblia diz que ele contratou Hirã, que é descrito como um homem cheio de sabedoria, de entendimento e destreza em toda a obra no bronze. Contratou o melhor cara que trabalhava com bronze. Quando ele foi navegar pelo mar, na sua marinha, em 1 Reis 9:27, nós lemos que ele escolheu marinheiros que tinham muito conhecimento do mar. E para toda a obra em madeira, 1 Reis 5:6, diz que não havia ninguém entre os hebreus que trabalhava a madeira tão bem quanto os sidônios, aos quais ele contratou. Diga para a pessoa ao teu lado: busque a excelência. Diga assim: o bom é inimigo do excelente. Bom não é suficiente. Você já viu alguém excelente desempregado? Pode até ficar por pouco tempo. Porque qualquer coisa que você faça, que você seja muito bom, você vai se destacar. E quem se destaca está mais próximo do sonho. Amém? Outra coisa que a gente precisa entender: a excelência é facilmente reconhecida. Você reconhece o cara excelente? Eu fui pregar um fim de semana desses aí, num sábado, na igreja do Caio, meu irmão. E o Moisés, que é o pianista do Caio, ele está com uma tendinite na mão direita. Neto, cadê o Neto? Ele quase não está tocando com a mão direita. Um problema sério. Com a mão esquerda e umas notinhas na direita, o toque que ele dá no piano, eu não notei. E olha que eu conheço bem piano. A única coisa que eu notei é que ele não estava improvisando barbaramente como ele normalmente faz. E quando ele veio me falar, eu falei: meu Deus, esse camarada com uma mão é melhor do que eu com 4. Excelente. O excelente nunca fica desempregado. Deixa eu dizer uma coisa que eu li nesse livro A Lei do Triunfo. A excelência do seu produto será lembrada muito mais do que o preço, que logo será esquecido. Você vai comprar um produto, você vai lá e compra o mais barato. Aí você vai ficar xingando o dono por muito tempo, porque ele é vagabundo. Quando você paga mais caro, mas você compra o excelente, na hora dói no bolso. Mas logo você vai esquecer que o preço foi caro, porque você está com o produto na mão. Faça com excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência. Realizadores excelentes vão longe. Falei do Alcides, né, que começou com o queijinho. Foi o maior atacadista do Brasil, depois mudou de ramo, entrou na área da construção civil e foi o maior construtor do Brasil também. Certamente porque ele tinha excelência. Você pode ser excelente no teu trabalho, na tua casa,
no trabalho, na igreja, onde você estiver. E Deus vai te honrar. Amém? A excelência nunca requer reposição. Algumas pessoas contratam os disponíveis. Outros contratam os mais baratos. Outros contratam os que dão menos trabalho. Outros contratam os que gostam. Outros contratam os amigos. Você quer se dar bem? Contrate os excelentes. Eu já tive experiência de você contratar pessoas que você gosta, mas que não estão prontas para o trabalho. Dão trabalho. Diga para a pessoa do teu lado: a partir de hoje você vai começar a buscar excelência em tudo que você fizer. E eu quero terminar então a palavra, queridos, dizendo que os seus sonhos têm a ver com o propósito de Deus para a sua vida. E quando você caminha para os seus sonhos, você tem que estar pronto a enfrentar todas as estações da vida. As dificuldades que virão, as perdas, as portas fechadas. E não desistir dele. O apóstolo Paulo tinha uma consciência clara da sua missão. Lá em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim: irmãos, esse camarada era um cara excelente. Até quando ele perseguia crente, ele era excelente. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. O seu sonho é uma bússola que Deus usa para te levar para o propósito dele. Por isso não basta sonhar, tem que realizar. E quando a gente tiver terminado a caminhada, a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que haveria um prêmio. Queridos, é bom demais a gente saber. Quem luta pelos seus sonhos com excelência, amando os seus semelhantes, vai ter prêmio nos céus e prêmio na terra. Porque, querido, nem relógio trabalha de graça. Quando você trabalha na vida, você quer recompensa. E quando você luta pelo seu sonho da maneira correta, o destino que você vai alcançar vai te trazer os louros da vitória, o reconhecimento das pessoas e, sobretudo, a bênção e a aprovação de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Você não precisa acreditar que você não é uma dessas pessoas destinada para a grandeza. Porque a grandeza é a chamada de Deus para todos os seus filhos. Hoje você pode entregar a Deus as suas tristezas, as decepções, os medos. E você pode decidir caminhar para o seu sonho. Agir na direção do seu sonho. Quantos aqui hoje querem entregar o seu sonho a Deus? Levante a sua mão. Ore comigo assim, diga: Senhor meu Deus, ajuda-me a entender que o Senhor é quem coloca sonhos no nosso coração. Ajuda-me a entender qual é o teu propósito para a minha vida, e que eu possa cumpri-lo com excelência. Que eu possa encontrar os amigos, os ajudadores, que vão sonhar o mesmo sonho, para que juntos alcancemos o mesmo destino. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os obstáculos, os fracassos momentâneos,
e a cumprir tudo que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de fé, muitas vezes pela indisposição de fazer o que é preciso, de pagar o preço, até que o Senhor nos leve para novos patamares. Eu creio que aquele que começou uma boa obra em mim há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Eu entrego a minha vida, os meus sonhos, nas tuas mãos. Corrige-me, inspira-me e impulsiona-me, Senhor, para aquilo que é teu propósito na minha vida, em nome de Jesus. E que eu possa amar as pessoas mais do que os meus projetos, porque dessa forma o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Nem tudo na vida de Salomão nos inspira, mas não dá para dizer que um homem desse não foi um grande homem, porque ele, a despeito das suas falhas que ele cometeu ao longo da sua vida, ele foi instrumento de Deus para realizar grandes coisas. Trouxe palavras de sabedoria maravilhosas, construiu o templo de adoração para Deus, gerou empregos, mudou vidas, fez paz. Salomão, na sua sabedoria, nunca teve que enfrentar uma guerra. Davi, o seu pai, passou a vida guerreando. Ele passou a vida fazendo acordos. Tem muitos para nos ensinar. Sonhadores precisam realizar.